Olá, homeopatas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre leis de Ehring e os processos de supressão. Bom, primeiro, as leis de Ehring, elas são chamadas de leis curativas, elas foram formuladas por Ehring, porém foram difundidas por Kent. É interessante a gente saber essa cronologia para entender o contexto histórico de tudo isso. Qual é a base dessa lei de Ehring? Ela parte de 4 princípios. Primeiro, todo o processo que está acontecendo de progressão curativa, ela vai acontecer no sentido de dentro para fora, significa no sentido centrífugo do organismo. No segundo item, de cima para baixo. No terceiro item, sempre de órgãos de maior hierarquia ou órgãos mais nobres para os de menor hierarquia ou menos nobres. E o quarto item, sempre na ordem inversa do seu aparecimento. Isso é muito interessante para a gente fazer uma avaliação dentro da progressão da evolução clínica do nosso paciente, para observar se a atuação do nosso tratamento ela tem um efeito curativo ou não. As bases de Ehring, elas podem ser observadas em todos os aspectos e em todas as avaliações clínicas que a gente vai partir de observação do nosso paciente. Mas por que eu vinculei a essa ideia de leis de Ehring aos processos de supressão? Porque na hora que a gente está fazendo a avaliação da evolução clínica do nosso paciente, a gente precisa ter os olhos muito atentos para observar se a gente está fazendo supressão ou não dessa manifestação sintomática. O próprio Hahnemann em Organon, ele não usa o termo supressão, ele usa o termo remoção. O que significa essa remoção? Pode ser o que acontece, que esses sintomas que eram presentes da doença natural, eles venham a ser removidos. E aí a grande preocupação de Hahnemann é essa remoção desses sintomas de doença natural. Foi por meio homeopático ou foi apenas por um processo paliativo? Quando nós não usamos o medicamento homeopático cumprindo as 4 leis da homeopatia, a gente pode correr o risco de ter apenas a remoção dos sintomas, porém sem afetar, sem estimular o processo curativo intrínseco ao nosso organismo. E com isso, traz uma grande dificuldade, inclusive na hora de encontrar o medicamento de similitude, o medicamento simílimo, porque se eu removo os sintomas de doença natural, não de forma homeopática, de forma paliativa, eu posso comprometer a minha repertorização na busca do medicamento mais perfeito, porque esses sintomas eles podem estar momentaneamente neutralizados, porque foi feito um processo sem acionar o processo curativo desse doente. Outra coisa interessante que o Hahnemann ele coloca, que a cura deve ser suave, então dentro do contexto das doenças agudas, devemos tratar também esse paciente de forma homeopática, buscando a forma mais rápida de restaurar a saúde desse paciente. Então, às vezes, eu preciso escolher um medicamento para a fase aguda, para que eu possa restabelecer rapidamente esse paciente, mas eu não posso deixar de lado, a ideia do seguinte: passada essa fase crítica da doença aguda, devemos repertorizar novamente esse paciente para observar qual é o terreno, qual é o padrão dessas doenças agudas para contemplar um tratamento homeopático de base. Então, temos sim uma dinâmica diferente nos processos agudos, onde a gente tem uma primeira fase, que é a fase crítica, que deve ser buscada a similitude daquela doença aguda, mas nunca devemos esquecer que a segunda fase é quando acontece o restabelecimento do padrão desse doente, e aí a gente vai buscar as doenças naturais, as doenças repertorizáveis, os sintomas repertorizáveis, para que realmente a cura homeopática possa ser efetivada, principalmente através da visualização do contexto das leis de Ehring, como eu falei no início do vídeo, tá bom? Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha sido útil e até breve!